Olá! Hoje, finalmente, vamos ter aquele encontro, aquela conversa com a amiga que eu tinha prometido a vocês que eu traria um mês atrás, mas precisou se ausentar de Salvador. É a Juliette Robich. Ela vai se apresentar, eu vou fazer aquela pergunta de sempre. Quem é Juliette? Para além da minha amiga... Sou sua amiga Petilda e realmente é uma honra participar do seu programa. Quem eu sou? Uma francesa legítima, mas como eu moro aqui há quase 27 anos, eu me apresento isso como uma falsa baiana. Eu acho que eu tenho direito, não é? Sim, falsa conquistado. Baiana. E sou casada com um baiano, tenho 3 filhas franco-baianas, brasileiras baianas. Fiz toda a minha formação em Direito na Sorbonne, em Paris 1, Panthéon Sorbonne, a faculdade sediada em Paris. Quando terminei, fiz o meu mestrado, meus 2 mestrados, aliás, um doutorado, e quando estava terminando o meu doutorado, teve um acidente. Você sabe qual é? Me apaixonei por um baiano. Então mudou tudo. Me mudei para Salvador, essa linda cidade, onde ensino em várias faculdades, nos cursos de Direito e de Relações Internacionais, porque sou especializada em Direito Internacional. E ensinamos muitos anos juntas, foram anos maravilhosos, aliás. Eu sou também presidente da Comissão de Direito Internacional do Instituto dos Advogados da Bahia. Essa comissão é composta de jovens internacionalistas, entusiastas do Brasil todo, e convido todo mundo a nos seguir no Instagram, CDI-IAB. Isso. IAB. Pois é, já falou que tem 3 filhas franco-baianas. Isso. Lembro claramente o período que a gente estava trabalhando juntas, você barrigudinha, da Paloma que estava chegando. Julie, eu queria saber de você, a sua opinião é muito importante, a sua experiência, o seu percurso, a sua formação e a sua motivação de pessoa que sempre está atenta ao mundo, às culturas. Então você tem uma experiência densa de viagem pela América Central, aqui América Latina, né? Você morou um ano no Haiti, no período de conflito. Então você tem um percurso muito importante de lidar com situações tensas, diferenças culturais, com uma capacidade de olhar o mundo com um humanismo que nos falta. Então você, não só, eu tenho certeza que ser sua aluna ou seu aluno é saber muito mais do que o direito diz, mas é ter o olhar sensível, humano, amoroso, grandioso que você tem sobre a humanidade. Sem com isso, nenhum pieguismo, nem passar pano na cabeça de ninguém. E mesmo por isso você é respeitada, você é querida por quem me conhece. Aluno, aluna, colegas, diretores, professores, amigos, eu sei que você é uma pessoa que captura o nosso amor, você acende esse olhar. Essa é a minha amiga Juliette. Ganhei meu dia. Juliette, me diga, a situação não está nada tranquila, né? Não está tranquila, sei do seu posicionamento, das suas oportunidades de voz, quer seja na sua profissão, quer seja convidada para uma entrevista, rádio e televisão. É uma voz, é uma opinião diferenciada. Não é só pela sua formação, mas é por uma questão identitária que você traz também e que você se coloca de uma forma muito rara, que poucos, né? Que poucos, com a origem que você tem, de onde você vem, que cultura e referências você carrega, você se coloca de uma forma muito corajosa, muito inteira, muito crítica e muito justa, pelo menos na minha opinião. Essa situação que nós vivemos, de crise que alguns chamam do atlanticismo, do império americano, de mundo bipolar, multipolar, né, de crise de hegemonia, de momentos de ruptura na humanidade,
Então, outros até, a gente já cogita, né, a iminência de uma terceira guerra mundial. Eu quero ouvir você sobre isso. Como é que você pode ajudar a gente a entender mais, a tratar melhor essa situação? Bom, Petilda, a sua introdução foi perfeita. Já vou avisar com antecedência que não sou muito otimista. Aliás, sou bem pessimista. Espero que eu vou conseguir encontrar algumas palavras para não terminar com uma nota tão pessimista. Terceira Guerra Mundial dá medo. Sim. Dá muito medo, sobretudo eu, francesa, que faz parte desse mundo, a Europa, essencialmente, que viveu essas primeiras guerras mundiais, Segunda Guerra Mundial, aliás, 100 anos de conflitos armados mortíferos. Sei que qualquer guerra nunca chega a nada e quem vai sofrer muito é a população civil. E quem vai enriquecer é a indústria do armamento, que está se dando muito bem e que, aliás, incentiva alguns chefes de estados a comprar arma, como podemos ver agora na França. Terceira Guerra Mundial, alguns especialistas estão falando disso. Você tem, por exemplo, o Jeffrey Sachs, o intelectual estadunidense, que foi conselheiro dos ex-presidentes americanos, que ele fala da aberração que foi essa última agressão, porque não tem outra palavra, porque é uma guerra ilegal, liderada pela dupla israelo-americana, que iniciou uma nova guerra de duração imprevisível, de custo incerto, de justificativa duvidosa e sem qualquer urgência real, como alegou Donald Trump, o presidente estadunidense. Vamos ver, teve recentemente esse ataque contra a Venezuela, esse sequestro do chefe de Estado, Nicolás Maduro, a esposa dele, e agora Donald Trump está realizando um sonho do premier israelense, que é Benjamin Netanyahu, de invadir o Irã, de atacar o Irã. Então vou pedir para nosso amigo André, da produção, colocar um mapa, porque sempre começo minhas aulas falando com meus alunos que para entender um mínimo de política, você tem que conhecer um mapa. Onde fica Irã? O Irã. O Irã não é qualquer país. É um país que tem uma história milenar, de 6 mil anos. Uma cultura consolidada. Uma grande civilização. Aliás, o povo iraniano hoje é um povo extremamente nacionalista e atacar o Irã, como podemos ver, não é atacar outro povo. Ele vai resistir até morrer. A população se sacrificar em nome da independência do seu país. Nós vimos isso, posso falar depois, por exemplo, na guerra Iraque, quando o Iraque agrediu com o apoio do Ocidente, da França, do Ocidente, o Irã, nós vimos que a resistência resistiram. Foi uma guerra de 1 milhão de mortos no final, o que surpreendeu o mundo inteiro. Então, é por isso que temos que conhecer um pouco, por exemplo, a situação geográfica. Então, é um país de um tamanho razoável, 90 milhões de habitantes, que tem vários vizinhos no Oriente Médio. Então, ele tem uma posição geoestratégica muito importante. É isso que temos que entender e que vai envolver não somente a região, porém o mundo inteiro. E quem já foi pegar gasolina hoje já viu que a gasolina semana passada subiu para 7 em 12 dias, do lado da minha casa já foi para quase R$7 em poucos dias. E vamos entender por quê. Então vocês veem aqui o Irã, coloquei no centro, e podemos ver que ele fica então, no Oriente Médio, entre a Ásia, pertinho da Europa também, com o Mar Mediterrâneo. Ele tem como vizinhos o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, tem uma fronteira marítima, Emirados Árabes Unidos, Omã, não está muito longe do Iêmen também. Turquia, da Síria, Líbano, Israel. É uma posição, um país, vocês têm que entender, porque eu apresento como fazendo parte do eixo do mal, como o diabo. Mas vamos entender um pouco, veja bem com esse mapa. Qual é a particularidade da Turquia? A Turquia faz parte de que organização de cooperação militar?
da OTAN, Da OTAN. que é liderada pelos Sim. Estados Unidos. Significa que tem bases militares estadunidenses na Turquia. Em volta Aqui de pode- toda né? o Isso, Irã, né? Todos os... Iraque. Iraque foi invadida, o país foi invadido pelos Destroçado, Estados Unidos e destroçado. seus aliados, violando o direito internacional já. A ideia na época também era livrar o povo iraquiano, que era dirigido por um ditador, Saddam Hussein, e a ideia é que, em nome dos direitos humanos, Da democracia, da os liberdade. países ocidentais ia livrar esse país. Todo mundo entendeu que era nada disso. Os americanos se apropriaram do petróleo, do gás deste país, das Do Iraque. maiores reservas do mundo no Iraque, e deixaram um país Destroçado. totalmente destroçado, com milhões de mortos, muitos atentados, e destruíram o país. E era um país que tinha identidades religiosas diferentes, mas estavam todos, eram desenvolvidos, alta escolaridade, Verdade. né? Alta escolaridade, e foi nesta invasão que morreu um grande Sérgio Vieira. Aliás, tem um filme que se chama Tem, Sérgio. Convido todo mundo a então, assistir. também cujo personagem é o nosso Wagner Moura. Wagner Moura. O filme é belíssimo, eu acho Isso. que é uma homenagem e necessário que nós brasileiros conheçamos a história do Sérgio. Então, o Iraque, o berço da humanidade, grande civilização a partir dos rios Eufrates, etc., foi totalmente destruído, tanto seu povo quanto seu patrimônio, que faz parte do patrimônio da humanidade. O outro país vizinho, Afeganistão, igual. 20 anos destroçado. 20 anos de novo ocupado pelos Estados Unidos. A justificativa para ocupar esse país foi de libertar o povo, em particular as mulheres. E quando os Estados saíram, na época de Joe Biden, deixaram os talibãs voltar. E a situação das mulheres hoje é bem pior que antes da invasão estadunidense e dos aliados. Então, por isso, muito cuidado quando eu estou ouvindo pessoas, Nicolás Maduro na Venezuela, ditador autoritário, vai melhorar. Até hoje nunca vi um país ocupado que depois se tornou democrático. Sobretudo quando os próprios Estados Unidos estão se tornando um país iliberal, né? que não respeita as próprias liberdades do seu próprio povo. Mas estou fugindo do tema. Então, o Afeganistão também foi ocupado durante 20 anos pelos Estados Unidos e aliados. Paquistão também é um país mais ou menos aliado dos Estados Unidos, mas nós temos também todas as monarquias árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, EAU, Omã, que são também aliados dos Estados Unidos e que abrigam bases militares a partir das quais hoje o Irã, como medida de retaliação contra essa agressão, está bombardeando as forças americanas. Porque eles têm mísseis não tem mísseis tão potentes, que drones, etc. Então eles vão atacar o que é mais próximo das suas fronteiras, são as bases militares nessas monarquias. Mas todos eles têm uma coisa em comum, né? Que é a questão da energia, do petróleo. Todos as maiores reservas de petróleo se encontram ouro. Tem acúmulo de ouro muito grande, então esses países são não só a possibilidade, né, de localização dessas armas apontadas, né, que não são da agora do Irã, né, e que pode também se mexer contra a Rússia, contra outros países, porque a gente sabe que há nesse ambiente de interesses econômicos. Então, muito bom, Petilda. Não vou contar 6 mil anos de história do Irã, mas vamos contar essa história a partir da questão do petróleo. Infelizmente, que justificou a invasão da Venezuela, por exemplo, a do Iraque em 2001, 2003. O Irã teve
toda uma história, mas a partir dos anos 50 teve um movimento de democratização dessa grande sociedade, né, muito forte. Foi eleito Mossadegh, que lançou uma política de nacionalização dos recursos petrolíferos do país. Vocês brasileiros conhecem isso, né? Foi na mesma época que teve essa campanha do Petróleo é nosso. Petróleo é nosso. Na Venezuela também. E claro que isso não agradou às grandes multinacionais, a maioria de origem estadunidenses, mas também inglesas, holandesas, francesas, etc. E que tentaram desestabilizar esses governos. Vocês conhecem isso muito bem aqui no Brasil, mas também na Venezuela, etc. E houve organização pela CIA, etc., de golpes para justamente evitar esse movimento comunista, tinha uma política muito grande de contenção do comunismo que justificou golpes militares, não respeito da vontade dos povos, ingerência nos assuntos internos dos países, que é uma violação da soberania. Ora, o grande princípio, vamos ver depois de direito internacional, é respeitar a soberania, a integridade territorial de um país e não se ingerir nos seus assuntos internos. Juliette, só um parêntese para ficar claro. Teve em 53 a eleição democrática de uma liderança. Isso. Que nacionaliza. Essa liderança, quando a gente fala na democracia, a gente pensa num processo de democracia formal, mas você lembrou, legitimamente eleito com as características culturais de um regime islâmico. Isso. De uma matriz religiosa. Você está entendendo? Então, isso foi... Então, os americanos colocaram um agente dele, que era chamamos o Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, muito bem, que de um certo lado modernizou o país, fez com que as meninas muçulmanas começaram a estudar, a entrar na faculdade, por exemplo, mas teve uma perseguição dos religiosos e aconteceu um evento que desagradou ainda mais os Estados Unidos, foi a famosa Revolução Islâmica. Em 1979, organizada pelo Ayatollah Khomeini. Ayatollah, uma figura religiosa muito importante no islamismo, na corrente xiita. Tá? Isso também vou explicar. O Irã é um dos poucos países onde a maioria dos muçulmanos são xiitas, porque depois da morte do profeta Maomé, teve uma divisão entre a comunidade muçulmana, entre os sunitas e os xiitas. Hoje, da comunidade muçulmana, acho que mais ou menos 20% é xiita. Xiita é mais tradicionalista e hoje a maioria, os países onde tem uma maioria xiita é no Iraque, no Irã, Iêmen tem uma maioria também, mas são poucos países. E há uma rivalidade nessa região entre o Irã, que representa o mundo xiita, e a Arábia Saudita, que gostaria de liderar o mundo muçulmano, mas que é sunita. Então já tem essas rivalidades regionais e religiosas. O que houve também que os Estados Unidos não engoliram ainda, como não engoliram a Revolução Cubana. É engraçado que 60 anos depois ainda eles estão com essa obsessão de se vingar, de se vingar. Quando teve essa Revolução Islâmica, o Shah foi deposto, fugiu para Paris, eu acho, e houve o sequestro do pessoal diplomático da embaixada americana, estadunidense. Tem um filme também. Tem um filme muito bom. Que é canadense. Bem pro Ocidente. Mas como uma ação de resgate. Esse filme é... Não, ele ganhou o Oscar. Bom, sobre essa história... Esse resgate. Estou falando disso porque na sua tentativa de justificar uma invasão
de uma nova invasão de um país, desse envolvimento nessa guerra que ninguém consegue explicar, ainda menos Donald Trump, porque até agora ele deu várias objetivos, maneiras para tentar justificar, legitimar essa guerra. Vocês têm que saber que a base eleitoral MAGA de Trump, MAGA é Make America Great Again, a América torne grande, a América grande de novo. Uma das promessas a essa base era de não mais se envolver nessas guerras que duraram 20 anos no Iraque, no Afeganistão, e de cuidar do povo americano. Tem milhões de pessoas que não têm plano de saúde, milhões de pessoas que sofrem de fentanil, essa droga fentanil, que é uma epidemia gravíssima nos Estados Unidos, problemas de transporte. Né? Cidades, ruas, zumbis, as pessoas... Imagens, é impressionante. É um dos países mais endividados do mundo. Bom, os Estados Unidos, como todos os países, têm seus próprios problemas e a ideia, a promessa de Trump era de cuidar do povo americano, mas, de novo, como fizeram George W. Bush pai, George W. Bush filho, Bill Clinton, Barack Obama também, foi um guerreiro. Tentou na saúde até alguma coisa, mas não se sustentou. Biden um pouco menos, Trump, etc. De novo, uma guerra imperialista. A minha ideia é que estamos perante um império em declínio porque está aparecendo, surgindo esse sul global, liderado pela China, mas também pela Índia, junto com países como o Brasil, etc., que esses países estão ameaçando a hegemonia americana. Você, que gosta de psicologia, etc., você sabe que um animal ferido se torna muito mais perigoso que... Eu acho que o império... Como historiador, a gente tem uma forma popular de dizer assim, o império quando cai, ele cai atirando para todos os lados, ele não vai querer cair sozinho. Então, sai atirando para todos os lados. É isso. É por isso que estou ouvindo na televisão, na mídia, jornalista ou especialistas, o que justifica porque Trump, que sempre falou que não ia invadir, não ia se envolver em uma nova guerra interminável, etc., porque ele fez. Se você ouvir os discursos dele, de seu governo, de Marco Rubio, eles estão dando vários motivos. Primeiro mas o Irã está na beira de conseguir arma nuclear. O Irã é membro do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares de 68, que proíbe aos países, fora os 5 membros permanentes, de desenvolver armamento nuclear. E os fundamentos também religiosos colocam que não pode ter armas dirigidas aos povos, a não ser para defender a continuidade da existência do povo. Quem iniciou esse programa nuclear no Irã foi o Shah. Não foi o Ayatollah Khomeini, que você tem razão, que a religião, segundo ele, a religião muçulmana proibia desenvolver também, esse programa. Mas, olha, vamos voltar ao meu mapa. Podemos relembrar que o Irã pode legitimamente se sentindo ameaçado. Nós vimos que os Estados Unidos, onde há petróleo, sempre vai invadir e atacar esses países. E quando você vê que todos os países vizinhos estão agredidos ou aliados diretos dos americanos, o Irã, eu não gostaria que o Irã tivesse arma nuclear. Tudo esteja bem claro. Não quero nenhum país, aliás. Mas lembre disso que podemos entender essa preocupação legítima do Irã de defender sua integridade territorial. E até hoje, nós apresentamos o Irã como o diabo, mas que eu saiba, o Irã não invadiu nenhum país vizinho. Foi o Iraque, em 80, que invadiu o Irã, teve essa guerra de 8 anos. Por exemplo, ao contrário de Israel, porque falamos muito dos Estados Unidos, mas nós não podemos esquecer que, com certeza, ao meu ver, Donald Trump é manipulado, tenho certeza disso, pelo ministro israelense. O sonho dele há mais de 40 anos, que ele está no poder há muito tempo, é de criar o grande Israel. Não sou eu que falo isso. Ele, esses últimos anos,
na Assembleia Geral das Nações Unidas, chegou com um mapa de Israel, onde a Palestina não aparecia. Não aparecia. Então, agora que Israel, com a ajuda entusiasta, milhares e milhares de dólares americanos, com armamento israelense, com a conivência da União Europeia, em particular da França, o que me consterna totalmente, agora que conseguiu apagar Gaza, cometendo um genocídio. Sim. Hoje está acontecendo não somente em Gaza, mas também na Cisjordânia. Convido todo mundo a assistir o filme O Chão, maravilhoso, que justamente são os ataques pelos colonos que os palestinos estão sofrendo na Cisjordânia. E aí vocês têm outro filme em cartaz aqui em Salvador, imagino nas outras cidades do país, sobre Inch Hachab, sobre a menina que foi assassinada pelo exército israelense dentro do seu carro, que recebeu centenas de balas, e tudo foi registrado quando ela pediu socorro, 7 anos, ela pediu socorro ao Crescente Vermelho, que é a Cruz Vermelha no mundo muçulmano, e tudo foi filmado, e a partir desse registro a vozinha fizeram um filme que é uma obra cinematográfica. Então convido todo mundo a assistir para ter consciência dessa realidade, do que está acontecendo. Então vocês têm que saber que hoje Israel, com esse hubris, essa arrogância imperialista, claramente Israel, sua população, todo mundo fala é o governo de extrema-direita, Benjamin Netanyahu. Não, 80% da população apoia esse genocídio. Eu falei que o Império Americano está em declínio, e para mim a sociedade israelense está morrendo por dentro. Convido todo mundo a entrar no Instagram e ver o site israelense de Breaking the Silence, quebrando o silêncio. É um grupo de ex-militares israelenses que estão se dando conta que eles participaram de um novo holocausto e que estão denunciando as exações do exército. Vocês têm também B'Tselem. B'Tselem é uma grande ONG que defende os direitos humanos. Vocês podem ler também. Quem dá mais informações não são as mídias mainstream do Ocidente, do Brasil, não são as próprias mídias israelenses, como a Haaretz, H-A-A-R-E-T-Z, tem em inglês também. Eles vão fornecer essas informações. Scientists for the Peace, uma coisa assim, são os médicos israelenses a favor da paz, que estão dizendo, junto com a Anistia Internacional, como a Human Rights Watch, que são grandes ONGs que defendem os direitos humanos, como a grande dama Francesca Albanese, a rapporteur das Nações Unidas sobre a questão palestina, como muitas organizações não governamentais do mundo e organizações internacionais que estão denunciando o genocídio. E governantes também. Isso. Então, está acontecendo hoje, está continuando, porque você fala de cessar-fogo, nenhum cessar-fogo. Ainda tem centenas de crianças assassinadas. E quando falamos de alguns estão falando Hamas fala de 70, 80 mil pessoas mortas declaradas. As oficiais, pessoas que estão nos escombros não foram computadas. E não fala das centenas de milhares de crianças apontadas, sem remédios, sem comida, né? Porque o governo israelense proíbe a entrada, corta a água, rouba a água dos palestinos, aliás, proíbe a entrada de remédios, de jornalistas, mata e proíbe a entrada de jornalistas, que eles querem esconder. Foi a experiência de maior morte, assassinato de jornalistas. Mais que durante a Segunda Guerra Mundial, junto com a Guerra do Vietnã, nunca aconteceu isso. Nunca teve um registro de matanças de jornalistas como em Gaza. E de humanitários, pessoas que trabalham em ONGs, como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelhas, nunca tiveram tantos mortos.
tem que saber que esse planejamento do Israel de criar o grande Israel em aplicação de uma ideologia religiosa, está escrito na Torá, na Bíblia. Então, nós, atrás, você vê que eles estão fazendo de tudo para não existir essa solução dos dois estados. Fizeram de tudo, né? Colonos deixaram 750 mil colonos israelenses invadir as terras palestinas, violando as resoluções das Nações Unidas. E você tem que ver também que atacaram, além do Irã, atacaram hoje o Líbano, a Síria, a Jordânia. Então, o problema é isso, que essa guerra ela é motivada... Do lado americano, nós não sabemos se é para parar o programa nuclear, mas segundo as grandes autoridades nucleares, como a Agência Internacional da Energia Nuclear, não tinha um programa nuclear pronto no Irã. Nem no Iraque tinha. O ministro fala, mas em razão de mísseis balísticos. Outro fala, Marco Rubio. Convido vocês a assistir a entrevista dele, que ele falou que, não sei se eu entendi bem o raciocínio dele, que como Israel avisou que ia atacar o Irã, os americanos imaginaram que teria retaliação, como aconteceu, verdade? Represálias do Irã contra as bases militares americanas. Então, tinha que fazer uma guerra preventiva. Não. O direito internacional não reconhece. Foi uma ideia que surgiu assim, com George W. Bush de fazer uma guerra preventiva contra o Iraque. Não, felizmente o direito internacional só autoriza o uso da força em caso de ataque. E olha, a retaliação tem que ser proporcionada e logo depois deixar... E nunca coletiva. Isso, tem que deixar o Conselho de Segurança se substituir o mais rápido possível, porque o único órgão a partir da Segunda Guerra, a partir da Carta das Nações Unidas, o único órgão que tem legitimidade para usar força é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Claro que não autorizou essas agressões que são ilegais. Então, também queria ver com você quais são as normas do direito internacional. Eu, como professora de direito internacional, posso dizer que estou um pouco desesperada. Então, primeiro, claro que essa guerra não foi autorizada nem pelo Congresso americano, que tem normalmente competência para iniciar uma guerra. Então, o que esperar de um presidente de um país que viola seu próprio direito? Claro que ele não vai respeitar o direito internacional. E as retaliações, a guerra preventiva não existe, felizmente. Senão, quem vai decidir que é Trump que acorda um dia pela manhã, eu acho, com a astrologia dele, eu acho que talvez ele que não é capaz de ler uma página, se concentrar para ler uma página, o que ele vai decidir que ele acha que o Irã queria fabricar uma arma nuclear ou atacar, tinha forças militares para atacar os Estados Unidos. Todos os especialistas, até o próprio exército americano, dizia que depois da Guerra dos 12 Dias de junho de 2024, foram outra agressão ilegal do Irã pela dupla diabólica israelo-americana, destruíram o sistema. Então, tem violação de quê? Do direito internacional contido na Carta das Nações Unidas, violação da soberania, violação do princípio que proíbe o uso da força, temos também violação do direito internacional humanitário, que tenta humanizar a guerra, que proíbe bombardear a população civil. Então, como você justifica? Então, mas o Brasil tem o direito de resistir. Não. O direito internacional fala que uma força ocupante só tem um direito, é cuidar da população, não tem direito de massacrar, mesmo em retaliação de um ato como aconteceu 7 de outubro. É totalmente desproporcionado, né? Estamos falando de 1.200 pessoas que morreram em Israel e hoje tem suspeita de centenas e centenas e milhares de pessoas mortas.
só em Gaza. Hoje no Irã tem muitos, no Líbano já estamos falando de milhares de mortos. Sim, No Irã, por exemplo, a ideia é salvar as mulheres. Primeiro seria bom não bombardear uma escola de 170 crianças. 160 meninas para proteger as meninas contra seu ditador. Eu acho que não é a melhor solução. Então, eu convido todo mundo, poderíamos falar horas, mas convido todo mundo a refletir, sempre tentar ver qual é o que está atrás da narrativa, não engolir a narrativa. A grande Aliás, você vê que, mídia. olha, é incoerente, olha, não faz sentido, como vocês vão... E pressionar a sociedade civil hoje, acho que tem um poder muito importante. A gente tem muitas manifestações, participar das manifestações, falar com todo mundo. Tem aqui algumas igrejas evangélicas aqui no Brasil que, por razões religiosas, irracionais, vão apoiar essa política genocidária de Israel. Tem que pensar, será que é realmente isso que vocês estão querendo? Será que isso é a palavra do seu Deus? É atacar, torturar nas prisões. Se o povo israelense tem direito de existir, mas não tem nenhum direito de massacrar, aniquilar os povos vizinhos. É isso que temos que entender. Garantia da soberania, isso, prevalência da vida. Eu acho que podemos entender que vocês estão contra alguns ditadores, etc., mas uma guerra, uma invasão, bombardeios, nunca conseguiram ajudar uma população a se tornar democrática. Acho que tem que confiar no povo iraniano, ao povo venezuelano, etc., para adquirir essa independência, essa democracia, mas não é bombardeando, massacrando sua população, sua cultura. Mas a gente sabe que não é esse o objetivo, é massacrar uma cultura, é massacrar o outro que pensa diferente da gente, é a riqueza que o outro tem. É isso. Ou eu, psicologicamente, tem eu da minha filha que é sua amiga também, Vanessa, ela faz assim, minha mãe é um colonizador, não suporta tanta beleza quando chega nos lugares. Agradeço a Juliette e vejo vocês no próximo episódio.